No outono de 1965, em um casarão abandonado no East End de Londres, um experimento sem precedentes na história da psiquiatria começou sem fanfarra, sem cobertura midiática e sem o conhecimento do grande público. O homem por trás de tudo se chamava Ronald David Lang, e ele era diferente de qualquer psiquiatra que o mundo havia visto antes. Lang acreditava que a loucura não era uma doença. Ele acreditava que a loucura era uma viagem, uma jornada que a mente fazia para escapar de uma realidade insuportável, uma forma de se proteger de um mundo que havia se tornado brutal demais para ser tolerado. E se a loucura era uma viagem, então tratá-la com remédios e choques elétricos era o mesmo que interromper essa viagem brutalmente, sem deixar o viajante chegar ao seu destino. Lang queria deixar os loucos enlouquecer completamente, sem interrupção, sem medicação, sem julgamento. E assim nasceu o Kingsley Hall. O casarão havia sido cedido pela comunidade local e se tornaria, por 5 anos, o palco de algo que desafiava todos os limites entre o científico e o perturbador. Pacientes diagnosticados com esquizofrenia, psicose e outros transtornos severos foram convidados, não internados à força, a viver naquele espaço. Não havia celas, não havia contenção, não havia horários rígidos de medicação. Os pacientes podiam fazer o que quisessem, quando quisessem, da forma que quisessem. E o que alguns deles fizeram foi além de qualquer coisa que Lang poderia ter previsto. Mary Barnes tinha 42 anos quando chegou ao Kingsley Hall. Ela havia sido diagnosticada com esquizofrenia anos antes e havia passado boa parte de sua vida adulta tentando esconder os pensamentos que a consumiam por dentro. No Kingsley Hall, ela não precisava mais esconder. E então, ela começou a regredir. Lentamente, dia após dia, Mary Barnes foi voltando o tempo dentro de si mesma. Ela parou de se alimentar, ela parou de falar, ela parou de andar, ela parou de usar o banheiro e começou a usar as paredes. Mary Barnes entrou em um estado que ela mesma descreveria mais tarde como retornar ao estado de um bebê. Ela se arrastava pelo chão em posição fetal. Ela chorava sem parar por horas. Ela precisava ser alimentada com mamadeira por membros da equipe que muitas vezes não conseguiam distinguir se estavam cuidando de uma paciente ou participando de algo que havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. As paredes do Kingsley Hall ficaram cobertas de fezes. O cheiro era insuportável. Os outros residentes viviam em seu próprio caos mental, enquanto Mary vivia no seu. Havia noites em que múltiplos pacientes quebravam ao mesmo tempo, cada um dentro de sua própria realidade paralela, cada um gritando uma linguagem que o outro não compreendia. Os terapeutas que moravam no casarão, porque eles também moravam lá, em uma tentativa de abolir a fronteira entre o curador e o curado, começaram a apresentar sinais de colapso. Um deles teve seu próprio surto psicótico durante o período. Outro desenvolveu uma dependência severa de álcool. As fronteiras entre quem estava lá para ajudar e quem estava lá para ser ajudado começaram a se dissolver como névoa no calor. E Lang observava, tomava notas, escrevia livros, dava palestras em universidades ao redor do mundo, enquanto dentro do casarão a realidade se fragmentava em pedaços que ninguém sabia como montar de volta. Fora do Kingsley Hall, o bairro ao redor havia começado a se revoltar. Vizinhos relatavam gritos noturnos que ecoavam pela rua. Crianças paravam na calçada para ouvir os sons que vinham daquele casarão e voltavam para casa com pesadelos. A polícia foi chamada diversas vezes, mas Lang sempre encontrava uma forma de proteger seu experimento. E então veio a grande questão: o que acontecia quando a viagem acabava? Alguns pacientes melhoraram. Mary Barnes saiu do Kingsley Hall anos depois, aprendeu a pintar e se tornou uma artista reconhecida, afirmando que a regressão havia sido necessária para que ela pudesse renascer. Mas outros não voltaram. Alguns permaneceram em estados de dissociação profunda por anos após o experimento.
Outros foram internados em hospitais psiquiátricos convencionais depois que o Kingsley Hall fechou em 1970, em estados piores do que quando haviam chegado. O projeto terminou sem uma conclusão científica definitiva, sem um relatório final publicado, sem respostas claras para as famílias que haviam confiado seus parentes àquele experimento. Lang continuou escrevendo, continuou sendo celebrado como um gênio rebelde da psiquiatria e morreu em 1989 sem nunca ter reconhecido completamente o que havia acontecido com aqueles que não saíram inteiros de seu experimento. Mas as histórias permaneceram, guardadas nos diários dos terapeutas que nunca publicaram o que viram, nos relatos dos vizinhos que ainda hoje, décadas depois, descrevem aquele casarão como um lugar onde algo foi quebrado de uma forma que nunca foi consertada. O prédio ainda existe no East End de Londres. Hoje é um centro comunitário, mas quem conhece por dentro conta que em certos corredores, em certos momentos, o silêncio parece diferente, mais pesado, mais cheio, como se aquelas paredes ainda carregassem os ecos das mentes que se quebraram dentro delas. E talvez seja assim. Algumas experiências deixam marcas que nenhuma reforma é capaz de apagar. Algumas viagens que foram forçadas a começar nunca chegaram realmente ao fim. E algumas mentes que foram deixadas à deriva em nome da ciência ainda flutuam em algum lugar entre a razão e o abismo, esperando por alguém que finalmente as traga de volta. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e conta nos comentários, você acha que Lang era um gênio ou um monstro? Até a próxima história!